Camaradas, bem-vindos a mais um vídeo de algoritmos básicos. Dessa vez a gente vai falar sobre retorno de valor. Toda subrrotina em C, como a gente viu anteriormente, é chamada de função. E quando a gente não quer retornar um valor, a gente coloca o tipo dessa função como void, igual a gente está aqui. Tá? A gente não quer retornar um valor. Quando a gente quer retornar um valor, a gente vai colocar o tipo que a gente quer retornar. Igual eu coloquei aqui int na função fatorial, porque eu quero retornar o resultado do cálculo do fatorial. Então a gente vai ter o tipo, né, dessa função e obrigatoriamente a gente vai ter que ter o return para retornar esse valor que é daquele tipo. Tá? Então aqui, ó, a minha função fatorial vai receber um número do qual ela vai calcular o fatorial internamente. E ela vai retornar o resultado do cálculo fatorial, que é o inteiro, após encontrar o return, né? E depois do return vem o valor que vai ser retornado. Quando uma função encontra o return, todas as instruções que vêm posteriormente, elas são ignoradas, porque a função encontrou o seu propósito, que é retornar o valor. Tá? A gente utilizou aqui, né, como tipo dessa função, o int. Eu poderia ter colocado float, double, char, tipos primitivos, né, ou poderia também utilizar tipos derivados, como o ponteiro. Aí, no caso, o valor que eu estou retornando é o endereço de memória. Eu poderia utilizar um tipo que eu criei a partir de uma estrutura de dados. Né? Então, vai depender aí do que eu quero retornar. Então, vamos aqui para alguns exemplos. Então, olha só. Nesse exemplo aqui, eu criei um tipo chamado móvel a partir de uma estrutura de dados. Né? E aí, o que acontece aqui? A minha função atualiza velocidade, ela vai retornar um novo móvel. Ela vai receber o móvel original, que eu chamei de inicial, e um tempo. Né? E aí, ela vai calcular a velocidade atualizada a partir desse tempo. Né? Então, ele vai pegar a velocidade do móvel que vai ser retornado, vai ser a velocidade que ele tinha anteriormente, mais a aceleração vezes o tempo. Aí eu retorno. Vai ser retornado. Aí aqui, ó, novo móvel aqui, tá vendo? Nesse programa aqui eu recebo os dados, vou preencher, né? Aí depois eu utilizo a função para atualizar o meu móvel. Né? Ele está aqui, o valor que está sendo retornado está sendo atribuído para novo móvel, para atualizar. Deixa eu só executar para ver rapidamente aqui. Está parecendo assim estranho porque eu estou usando acentuação aqui no Windows. Ele não aceita muito bem aqui. Mas vamos lá, vamos colocar um rótulo aqui, vamos supor que seja o móvel A. A velocidade atual é 10 metros por segundo. A aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. E o tempo, vamos supor que fosse 5 segundos. Então, a velocidade do móvel agora é 20 metros por segundo, a aceleração continua 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, esse foi um teste, né, com retorno usando uma estrutura. Agora, vamos para outro exemplo. Eu tenho aqui a função invertString. Essa função invertString, ela vai receber o endereço de uma variável do tipo caractere e vai retornar um endereço de uma variável do tipo caractere. Então, ela recebe um ponteiro e retorna um ponteiro. Só que, na verdade, é o seguinte. Ela vai receber um vetor de caracteres que tem uma string, ou seja, o nome desse vetor, e vai devolver esse vetor. Né? Devolver o quê? O endereço do primeiro caractere nesse vetor. Tá? Porque o ponteiro, né, o nome do vetor, ele é um ponteiro e ele tem o endereço da primeira posição daquele vetor. Tá? Então, aqui internamente, ele vai pegar esse vetor de caracteres, né, essa string que ele recebeu, vai inverter e retornar.
que aí eu posso utilizar a chamada dessa função aqui diretamente num printf, por exemplo, ou dentro da chamada de outra função. É uma coisinha um pouco complexa, mas vai dar para entender aqui um pouco. Tá? Então, olha só, aqui eu vou utilizar essa função invertString. Então, eu criei aqui um vetor de caracteres, né, chamado frase, com tamanho 100. Tá? Aí, eu peço a frase, a pessoa vai digitar essa frase e eu vou guardar. Tá? Então, eu vou ter uma string nesse vetor de caracteres chamado frase. E aí, eu passo frase para invertString. Então, frase vai ser invertido lá internamente de invertString e vai ser devolvido para cá. É como se aqui tivesse frase depois de invertido. Então vai aparecer aqui no lugar da porcentagem S. Vamos testar. Né? Uma frase. Teste do programa. Eu vou colocar uma exclamação. Ó, inverteu. Certo? Então, era isso que eu tinha para falar sobre retorno de valor. Até a próxima!